É verdade. Em tempos de fake news, a verdade nunca está à mostra. E a gente procura... Acredita na mentira que os outros estão colocando. E essa busca pela verdade, ela é ilusória ou só a busca já é o que vale? O que é a verdade? A gente tem que descobrir o que é a nossa verdade, Vilela, porque assim, em última instância, a nossa verdade, a verdade de cada um, é descobrir para o que nascemos, ao que nos destinamos e fazer isso de tal maneira que o nosso melhor nos transforme em pessoas melhores e também melhore as pessoas ao nosso redor. Senão a gente vai ter fracassado. Senão é trabalho, né? O trabalho é o que a gente é bom em fazer. E o propósito e a verdade é o que transforma... Não basta só o trabalho. O meu trabalho tem que ter um propósito de me tornar uma pessoa melhor e de fazer melhor ao meu redor. Ninguém precisa ter a pretensão de mudar o mundo. Se você muda 3 pessoas ao teu redor, você já está fazendo o propósito da vida. Eu costumo dizer que o sentido da vida tem a ver com nossos talentos. É muito fácil a gente, logo, muito cedo, descobrir para uma criança, olhar e falar assim, ele tem um talento para isso, para aquilo. Verdade. Isso é o sentido da vida. E a energia maior, que eu chamo de Deus, pode chamar do que quiser, ela fez isso na natureza muito sabiamente. Todos os bichos, tirando a gente, nascem com esse software rodando. Nós, humanos, tivemos um privilégio, mas também um aumento de responsabilidade. Porque isso não veio lógico. Isso veio assim, te dou livre-arbítrio, mas você vai ter que descobrir. Por que eu te criei? Para o que eu te criei? E isso é tão bacana porque hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nenhum igual ao outro. Olha que coisa interessante. Cada um tem o seu destino, cada um tem seu propósito. E quando a gente consegue pegar o sentido da vida, que é usar nossos talentos para nos melhorar, e quando a gente faz isso em relação a melhorar o que está ao nosso redor, aí a gente atinge a glória da vida. E como não esbarrar nos nossos propósitos, não esbarrar no propósito do outro, que pode ser antagônico? Não sei se é antagônico, eu acho que todos os propósitos são complementares. Se alguém está feliz numa relação, provavelmente alguém está infeliz porque não teve aquela pessoa. Se alguém conseguiu um emprego, alguém deixou de conseguir aquele emprego. Tô falando de coisa simples. Entendi o teu raciocínio. Mas quem disse que era para você ter aquele emprego? Exato. Eu não sou aquela coisa, né? Eu não sou aquela pessoa. A gente se ilude achando que a gente tem muitas escolhas, a gente tem poucas escolhas. Eu acho. Porque a impressão que a gente tem hoje em dia, você abre o iFood, tem milhares de opções, você abre... Mas isso a um nível mais superficial. O excesso de escolhas, eu acho que está fazendo uma coisa com a humanidade, o excesso de entretenimento, de possibilidades, está fazendo uma coisa com a humanidade que é tirar da humanidade aqueles gênios que transformaram o mundo. Me chuta aí o último gênio da humanidade. Para você. Einstein, eu vou chutar Tesla. Vamos lá. Tá. Isso está no século passado. Concorda? E aí você fala, mas com tanta tecnologia, onde estão os gênios? Porque na realidade nada foi descoberto. Tudo que está aí hoje é uma evolução. É uma evolução do que foi descoberto. Exato. Né? Então o que está acontecendo é que o excesso de entretenimento, o excesso de possibilidades está fazendo a gente deixar de se aprofundar nas coisas. E para a gente descobrir coisas novas, você tem que focar e se aprofundar. Então hoje você tem uma geração muito hábil tecnologicamente, mas muito superficial quando se trata de pensar a vida. Aí se você jogar isso para sentido e propósito, eles estão totalmente perdidos. Totalmente perdidos. E tem uma coisa nessa geração, e nas gerações, né, que eles querem atingir coisas materiais muito rápido. E o pior, atalhos, como se na vida não tem atalhos, não tem jeito. A vida é um game que, assim, se você pular etapas, a vida vai te jogar para volta. Volte 3 casas. Volta 3 casas, não tem a menor dúvida. E isso faz com que você tenha hoje jovens que estão materialmente muito bem, e muito rapidamente. Verdade. E ao mesmo tempo... A tecnologia possibilita isso, né? Possibilita. E cai num vazio que é abissal. A gente nunca teve tantas pessoas tirando a vida e tão jovens. Não precisa muito.
Há 2 anos eu peço para a equipe falar assim, olha, quem está deixando de existir, quem está se tirando a vida nesse universo digital. Verdade. Tem muito. Mas é muito mais do que a gente imagina. E pessoas que estão sempre... Ou que estão à beira-deira, não, que estão numa depressão profunda. Exatamente. E eu vejo as pessoas falando sobre depressão nas redes sociais, essas pessoas famosas, ricas, e muita gente falando, cara, você tem tudo. Que ridículo isso. Como que você pode estar assim se você tem tudo? As pessoas não entendem. Não. Porque as pessoas realmente começaram a acreditar que ter tudo é material. É. E tudo, na realidade, é sentido e propósito. E outra, é uma vida editada. A vida que ela tá vendo daquela pessoa na rede social é só a parte boa. Quando ela vê a pessoa mal, ela toma um susto e fala assim, ué, e as viagens? E as mulheres? E as roupas caras? E aí bate forte. Tem uma frase do Jung que eu adoro, que ele diz assim, todos nós nascemos originais, mas morremos cópia. É lindo isso, porque a gente vive numa sociedade que todo mundo nasce original, mas Verdade. aí você vai no movimento de massa fazendo tudo que as pessoas fazem, sendo moldado, usando a mesma marca, o que se espera, e aí você morre cópia. E agora o que se espera é que você seja popular, que tenha likes, que tenha influência, Exatamente. Mas nunca foi assim. Eu acho que a gente está atingindo o pico disso, no sentido assim, a gente começa a ver as consequências disso. Um vazio, uma compulsão por likes, uma compulsão por uma coisa que você já não sabe nem o que está fazendo, coisas que você está fazendo sem propósito, está fazendo por fazer. Verdade. Né? E a gente vai começar a mudar. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai começar a ter uma rede social, um YouTube que vai ser mais compatível com o que vai ficar. Também acho. Eu acredito. Até a nível de cancelamento também, a gente teve uma saturação, né, de cancelamento em cima de cancelamento, de tentativa de destruição de reputação que foi cansando no nível, estressando no nível que hoje em dia cancelamento dura 1 dia, 2 dias e daqui a pouco é outro. Era como se fosse página de jornal antigamente. Você lembra? Que a gente fala, o jornal de hoje embrulha o lixo de amanhã. Está acontecendo isso. Agora, eu acho tão interessante que fez-se um tribunal na rede social, né? Uma coisa assim, tribunal medieval. E eu acho bem interessante porque a gente viu a diferença de quem é de verdade, quem passou pelo cancelamento e continuou trabalhando, e continuou fazendo suas coisas. Porque aqueles que sucumbiram, na realidade, não eram de verdade. Ou eram muito atrelados a esse público. Ou era tão atrelado à sua existência, à sua identidade, a essa aprovação. Né, por esse público, né? Exatamente. Não tem tem perigo, jeito. Né? É um perigo, porque quem são essas pessoas? É um perigo esse sequestro pelo público, eu vejo até aqui. Se o público gosta de algum aspecto seu, ele vai querer só aquilo. E se você falar uma coisa que seja um pouquinho diferente... Pronto, eu te respeitava, agora eu não gosto mais. Deixando de seguir. Você já passou por isso? É muito interessante. Claro. Eu acho Principalmente pelas pessoas que eu convido aqui. Vilela chamando tal pessoa, parando de seguir. Comecei a passar por isso no Pod People, Vilela. Tipo assim, você vai chamar fulano, vai chamar... Vai dar palco. Gente... Não é chamar, não quer dizer que eu sou a favor, mas eu quero ouvir pessoas. Eu acho que a grande revolução do podcast foi exatamente isso. Você ouvir de forma mais profunda, menos superficial, pessoas de diferentes aspectos. E eu acredito muito que as diferenças nos fazem mais a gente. Poxa! Eu concordo total. Porque assim, quando você é diferente de mim, Vilela, a gente conversa, eu paro e falo assim, caramba, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Ou você me acrescenta um ponto de vista que eu nunca tinha visto, ou então acontece uma coisa, eu falo, não tem nada a ver isso pra mim. E tudo bem, porque aí eu falo assim, não, a minha praia é outra. Respeito a praia dele, mas a minha é outra. Então, um bom diálogo sempre nos engrandece.